Pacífico. Agora, o que a gente tem que separar? O resultado do desempenho. O resultado, visto tudo isso que eu falei sobre o Fluminense, foi um bom resultado. A equipe do Fluminense é extremamente forte e tem a tendência também de crescer no segundo tempo. Então, o empate, se você for fazer lá na tabela projetada, com o momento que o Fluminense vive, era a vitória do Fluminense. Mas clássico é clássico e é no campo que se decide. O resultado foi bom. O desempenho do Vasco, não. Principalmente falando de segundo tempo. Foi um desempenho desanimador. A verdade é essa. E eu não vou falar que esse empate tem gosto de derrota, mas esse empate frustra. Por quê, Pedrosa? Vamos lá. Fazer essa leitura desse primeiro tempo. Deixa eu tomar uma água aqui. Por enquanto vai deixando seu like aí, vai se inscrevendo no canal do Pedrosa, vai ativando as notificações, que eu vou fazer a análise do primeiro tempo. Vamos lá. O Vasco faz um gol com 56 segundos de jogo. Isso, inclusive, esse gol no início, tem se tornado uma característica do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Palmeiras. O gol no início que dá uma tranquilidade maior para esse time do Vasco. Só que contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras, o Vasco ainda conseguiu fazer o segundo. Ambos no primeiro tempo, quando o time não abdicava de jogar. Quando o time do Vasco era um time que tem coerência, que as peças se conhecem, que tem entrosamento, que tem o contra-ataque como válvula de escape. Nesse jogo contra o Fluminense, assim que o Vasco fez o primeiro gol, primeiro tem que elogiar aqui a pressão pós-perda, a pressão do Alex Teixeira, que fez um jogo, para mim, mediano, mas que correu muito. E em vários momentos ele foi importante pro Vasco. Ele consegue fazer essa pressão, rouba a bola no passe errado do Fábio, entrega pro Pedro Raul. E o Pedro Raul, até, não vou falar que foi difícil, mas é um lance complicado, que você poderia perder porque ele não estava tão de frente pro gol. O gol estava aberto? Estava aberto sim, mas foi um lance complicado assim e que ele conseguiu fazer o gol pro Vasco. 1-0. Tá? E todos os superchats que vocês forem mandando aí, como o do Matheus Souza, eu vou copiar e vou ler assim que eu terminar a análise, tá? Pode mandar que eu vou copiar e vou ler assim que eu terminar a análise e vou responder todos vocês conforme for. Então, o que eu quero dizer com isso? O Vasco fez um primeiro gol e, naturalmente, o Fluminense, que já teria a posse de bola nessa partida, porque é uma característica do time, continuou atacando. O Vasco, para mim, fez um jogo muito correto no primeiro tempo. No primeiro tempo, isso tem que ser frisado. Eu acho que fez um jogo muito correto. Inclusive, repito aqui a importância que o Rodrigo tem nesse time. Ele roubou pelo menos umas 3, 4 bolas ali no meio campo. Ele evitou pelo menos os 2 ataques do Fluminense, porque ele joga entre linhas. E esse jogo de superioridade numérica do Fluminense, ele busca muitas vezes o entre linhas, porque é o jogador dar o passe e correr para a linha avançada, para que ele possa receber justamente entre a linha do meio campo e entre a linha da defesa, progredindo e conseguindo chegar ao gol. É assim que joga o Fluminense. Claro que se fosse tão fácil e tão simples assim, o Fluminense não seria um dos melhores times do país, um dos melhores times do continente. Mas resumindo, é assim que joga o Fluminense. Tá? E aí o Rodrigo foi muito importante nesse poder de marcação, nessa quebra, em muitas vezes, de progressão do Fluminense. E também, é claro, tem que destacar o sistema defensivo inteiro. O Pumita com a bola não estava indo tão bem, mas conseguiu, sem a bola e na marcação, várias vezes quebrar esse ataque do Fluminense. O Piton segurou um pouco mais, o Fluminense quase não atacou pelo lado esquerdo, muito pelo lado direito. Inclusive o Fernando Diniz teve que substituir. Colocou o John Aras na direita e trouxe o Lima para o lado esquerdo, porque o Lima não jogou nada no primeiro tempo. E no segundo tempo, infelizmente, ele acabou fazendo o gol de empate do Fluminense. Mas até ali, até o primeiro tempo, o Vasco fazia um jogo correto. Um jogo correto, conseguindo brecar o Fluminense. A linha defensiva, inclusive a dupla de zaga, o Bambu e o Léo, para mim, fizeram um bom jogo no primeiro tempo. Talvez um ótimo jogo. E o Léo Jardim, para mim, foi o melhor do Vasco hoje em campo, mas também foi bem no primeiro tempo. Então, o Vasco conseguiu, mesmo com 8 minutos de acréscimo, um absurdo, esses acréscimos que o Wilton Pereira de Sampaio deu no primeiro tempo, o Vasco conseguiu jogar 54 minutos de forma correta. Porque é inegável que esse Fluminense é melhor do que o Vasco.
E, diferentemente, por exemplo, das outras partidas, onde o Vasco fez 2-0 contra Bahia, contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro e levou um gol no finalzinho do primeiro tempo, o que também desmoronou talvez esse psicológico do Vasco para o segundo tempo, o Vasco conseguiu levar essa vantagem para o segundo tempo, tendo controle da partida, não de posse de bola, não das ações, mas tendo condições também de, por exemplo, ferir o adversário, que foi o que aconteceu naquela arrancada do Gabriel Peck, onde vem o lançamento, o Pedro Raul, que fez um excelente primeiro tempo, conseguiu travar o Felipe Melo e o Gabriel Peck saiu de cara pro gol, ele acabou perdendo com a perna direita. O Alex Teixeira, como válvula de escape, ele conseguia sair também. Quem estava destoando desse meio campo do Vasco era o Jair. O Jair não jogou bem hoje. O Jair foi mal, tanto com a bola quanto sem a bola. O Andrei foi mal com a bola. Ele estava errando a saída de bola, mas sem a bola marcando, ele estava sendo um dos melhores jogadores do Vasco, inclusive fazendo muitas vezes a dupla de volantes com o Rodrigo e conseguindo travar o Fluminense, conseguindo cometer os desarmes. Tudo isso foi acontecendo durante o primeiro tempo e é normal, porque o time do Fluminense é um time extremamente qualificado, de posse, entrosado, e o Vasco, com o resultado no placar, com o resultado na frente, conseguiu segurar o Fluminense no primeiro tempo e fez um jogo correto, ainda dando algum tipo de preocupação para a zaga do Fluminense, tá? Aí é que mora o problema. O Fluminense, historicamente, dentro dessa temporada, tem um crescimento nítido no segundo tempo. Isso é fato, tá? Por quê? Porque o Fernando Diniz, ele tem total capacidade de mexer no time dele, mesmo sem fazer substituições, mesmo sem mexer no time da forma tradicional. Ele trouxe o John Arias pro lado direito, o Fluminense cresceu de postura no segundo tempo, cresceu de volume e conseguiu chegar ao seu gol. E aí eu lamento, não o gol do Fluminense em si, mas o que o Vasco se tornou a partir daquele momento. E é isso que me preocupa. É isso que, como dá o título aqui à nossa live, desanima. Porque uma coisa é você jogar corretamente com o resultado na frente, tendo a válvula de escape, tendo os mecanismos para você ferir o seu adversário, causar danos no seu adversário. A outra coisa foi o Vasco e, na figura do seu técnico Maurício Barbieri, claramente desesperado, abrir mão do jogo. E por que eu digo isso? E claro que você pode discordar, claro que você pode ter sua opinião, mas assim, aí já trago uma informação aqui. O Gabriel Peck só treinou ontem com o grupo do Vasco. Ele teve uma virose durante essa semana, e eu soube disso agora após o jogo, e mesmo assim, ele foi um dos melhores jogadores do Vasco em campo. O Gabriel Peck, ele foi substituído pelo Maurício Barbieri, junto com o Pedro Raul, depois do Andrei, né? E de todas as substituições que o Maurício Barbieri fez, a única substituição coerente por conta dessa informação que a gente conseguiu apurar depois da partida foi a saída do Gabriel Peck. E por que eu digo isso? O Barbieri se desesperou com o volume do Fluminense, o Vasco estava encurralado, e sim, deveria mexer, mas ele, vamos analisar aqui, mexida por mexida, ele tira o Andrei e coloca o Galarza. Repito, o Andrei, na marcação, estava fazendo um bom jogo. Com a bola, o Andrei estava fazendo um jogo abaixo do que a gente esperava. O Galarza melhora a saída de bola de alguma forma? Não. Porque essa não é uma característica dele. O Galarza é um jogador deficiente com a bola nos pés. É um jogador que tem deficiência nessa saída de bola. Que é limitado, que tem dificuldade. E o Andrei, mesmo não estando bem durante a partida, ele é muito mais técnico do que o Galarza. Ele pisa mais na área, ele é um cara que pode, num lance de craque, conseguir achar uma bola, dar um lançamento. Então, a substituição do Andrei pelo Galarza, caso não tenha nenhum motivo que ele explique na coletiva, onde esse motivo, por exemplo, vá ser físico, tecnicamente não era para tirar o Galarza. Não dava para tirar o Andrei e botar o Galarza.
Aí logo depois dessa substituição, que a gente tinha que ver como é que o time ia se comportar, ele tira o Gabriel Peck, e como eu trouxe a informação aqui, o Gabriel Peck estava com virose durante a semana e mesmo assim se doou, se desgastou bastante e conseguiu fazer um bom jogo. E tira o Pedro Raul. E aí, cara, não dá pra entender. Não dá. Se eu não me engano, e vocês podem me ajudar nisso aí no chat, ele faz exatamente a mesma coisa na partida do Campeonato Carioca, em que o Pedro Raul estava jogando até pior do que estava jogando hoje. O Pedro Raul tinha feito um bom primeiro tempo. O Pedro Raul fez o gol do jogo, estava conseguindo segurar a bola lá na frente, conseguindo ser a referência do Vasco. E ele tira o Pedro Raul, aí ele coloca o Ignaldo e depois ele coloca o Juan Seco e o Figueiredo. Mais 3 substituições e o Marlon Gomes. Se você fosse tirar o Andrei para ganhar saída de bola, você deveria ter colocado o Marlon Gomes. O Ignaldo, por mais que ele seja mais rápido do que o Pedro Raul, ele não tem condições de ser o centroavante, de ser o cara da referência. E o Vasco precisava desse cara da referência para você poder ganhar uma segunda bola, ganhar um tiro de meta ou um chutão, porque o Vasco estava sendo pressionado pelo Fluminense, para ele poder segurar esse jogo e conseguir acionar os pontas. E assim, no lugar do Peck, eu não colocaria o Figueiredo. Eu colocaria o Herediano, que é um cara que deveria explorar justamente uma deficiência que o Fluminense tinha naquele momento, que era o Marcelo na lateral esquerda. E depois o André foi recuado para zagueiro, que é algo de praxe dentro desse Fluminense. E essa mexida não tem coerência para mim, sabe? E principalmente depois que ele ainda termina de fazer as 5 substituições. Ele fez 5 substituições antes dos 30 minutos do segundo tempo. Se tem algum problema com algum jogador, o Vasco não poderia substituir. E ainda tinham 20 minutos de jogo. Porque foram 15 do tempo normal, mais 5 minutos de acréscimo. Então assim, ele desconfigura e descaracteriza o time inteiro do Vasco. Ele faz 5 substituições justamente no momento onde o Vasco poderia ter feito as substituições? Sim. Mas tinha que se organizar como time. E o Vasco, infelizmente, por estar em reconstrução, e a gente entende isso, só consegue ser efetivo de uma maneira, que é com o time mais próximo da equipe titular em campo. Quando você tem um Alex Teixeira para segurar a bola, um Pedro Raul, quando ele vira uma referência no ataque, aí você faz a ultrapassagem com o Pumita e com o Piton. Então assim, eu não critico as peças que o Barbieri substituiu. Eu não vou criticar aqui individualmente os jogadores, porque para mim, eles foram colocados ali num claro momento de desespero. Ó, vamos correr pra gente não perder. Foi uma postura desanimadora. Vamos correr pra gente não perder. O Juan Seco, com o Juan Cruz, com todo respeito, entrou mal mais uma vez. Mas é difícil, eu não vou aqui definir o jogador. A questão era melhor você ter o Pedro Raul, que já tinha feito um gol dentro da partida, que estava conseguindo jogar bem no primeiro tempo e que aparentemente, não sei se ele teve um problema. Se ele teve um problema, todo esse discurso aqui cai por terra. Mas se aparentemente ele não teve nenhum problema, era melhor ele ter continuado dentro da partida.